Júlio, eu nem te agradeci por ter aceitado o convite, cara. Então, desde já, meu muito obrigado. As portas do canal do Nicola estão sempre abertas. Bom, vamos para perguntas. O Leonardo Ito quer saber se com os reforços que o São Paulo já contratou, a base terá uma minutagem menor. Pelo contrário, nós não só vamos beneficiar a base, como estamos beneficiando. Além dos jogadores que subiram, que todos conhecem, né, como o Igor Gomes, como o Gabriel Sara, e a entrada cada vez mais presente do Rodrigo Nestor, do Diego Costa, nós temos 4 jogadores do Sub-20 que estão treinando há uma semana lá na Barra Funda. Na verdade, o Thales está lá, o Vitinho está lá, o Beraldo está lá e o Gabriel está lá. Essa é uma dinâmica do próprio Crespo e da sua comissão, priorizando que os garotos de Cotia vão convivendo com o treinamento. E desses 4, se ficar um lá, ou se os 4 fizerem uma rotação, voltar para Cotia e virão mais 4, é assim que se faz a integração. Hoje o futebol do São Paulo não é Barra Funda, não é Cotia, não é Morumbi, é um futebol integrado. O São Paulo é um todo, não tem uma República X e uma República Y. O São Paulo é um todo. Portanto, é uma combinação de jogadores experientes, cascudos, que com os garotos vão formar um grande elenco. E para você disputar campeonato, você tem que ter um grande elenco. É claro, observando as questões orçamentárias e as nossas limitações e responsabilidade financeira. O Carlos Reis quer saber sobre o Gabriel Neves e sobre o Vitor Bueno. Se não dava para insistir um pouquinho mais no Gabriel Neves e se o Vitor Bueno está fora dos planos. Júlio, o que você pode contar para a gente? Olha, Carlos, sobre o Gabriel Neves, nós chegamos ao limite da nossa responsabilidade financeira. O São Paulo negociou, colocou todas as questões na mesa. O Nacional sempre vinha com uma outra posição, circulou que o jogador era pretendido por outros clubes, inclusive um clube no Brasil, que era o Internacional. O Alessandro, que é um grande presidente, meu amigo, que foi eleito na mesma época, me ligou dizendo: eu não tenho nenhum interesse. Aliás, publicou isso abertamente, nunca fiz nenhuma proposta pelo Gabriel Neves. É um bom jogador, é um grande jogador, mas o São Paulo tem uma dinâmica de não fazer loucura, não entrar em leilão e não passar do limite. O jogador ainda tem, naturalmente, um interesse técnico, deverá ficar livre em julho, mas nós interrompemos a negociação porque chegamos no nosso limite. Nós não podemos ficar refém de uma negociação que comprometa o futuro do São Paulo. Então, esse tipo de comportamento nós deixamos muito claro, e foi assim com o Canu do Botafogo, que nós tínhamos interesse, temos um crédito muito grande com o Botafogo, queríamos abater uma parte desse crédito, é legítimo, o Botafogo disse que não abateria o crédito. Nós desistimos do negócio, contratamos o Miranda. E assim a nossa dinâmica, com planejamento, com responsabilidade. E sobre o Vitor Bueno, ele é um grande atleta, é um jogador, é um ativo do São Paulo, está treinando muito forte e é uma opção do treinador, é mais um que fica à disposição da comissão técnica. Claro que o São Paulo está sempre atento a interesses de outros clubes, por qualquer atleta do São Paulo. Eu tenho o hábito de dizer que não há jogador inegociável, não há. Tem chance de o Rafinha ser contratado pelo São Paulo? Nenhuma chance, o Rafinha é um grande jogador, mas nós temos lá o Igor Vinícius, que está jogando muito bem, e o Orejuela. Então essa posição já está composta. A Viviane Vincenzi, que é membro do canal, pergunta sobre patrocínio master. Veja bem, os valores da camisa do São Paulo, eu aqui não estou culpando ninguém, mas eles foram colocados muito para baixo, e isso desvaloriza a marca no mercado. O São Paulo precisa recuperar os seus ativos, a camisa, a exposição, as parcerias são importantes. Realmente é uma atitude importante, corajosa, difícil, mas foi tomada. Eu vou dar um exemplo. O antigo patrocinador com quem temos uma grande relação, inclusive no campo pessoal com o dono da marca, estabeleceu, em razão da pandemia, diminuir em 50% e depois diminuiu mais a receita. E nós demos a prioridade para que continuássemos com essa marca. E ele insistiu dizendo que não podia, estava no limite do investimento em razão da pandemia. Então aí nós agradecemos e saímos e deixamos a camisa livre, e em cima disso estamos fazendo inúmeras reuniões para que a gente consiga restabelecer um patrocinador master. Temos pressa? Temos pressa. É urgente? É urgente, mas nós não podemos atropelar o processo do mercado. O São Paulo precisa valorizar as suas ações, a sua camisa, o seu manto sagrado e as suas propriedades. A camisa é uma das propriedades. Então nós estamos aí conversando e temos certeza, convicção, nem que demore mais um pouco, que o São Paulo vai ter parceiros comerciais tão logo o futebol recomece.
Júlio, a gente tem o patrocínio do Betmotion, o site de apostas que patrocina o programa do Nicola. E o pessoal do Betmotion mandou 3 perguntas. Eu quero mandar a primeira, que trata especificamente sobre zagueiros. Então, o famoso zagueiro canhoto, que o São Paulo está atrás, algumas investidas no exterior não funcionaram, né, por causa de custos, do Adonis Frias, do Alan Franco, o Figal, zagueiro do Inter Miami. Eu soube hoje que foi oferecido a vocês o Sabino, então eu queria que você desse uma atualizada em nome do Betmotion a respeito dessa busca do São Paulo por um zagueiro canhoto. Como é que tá essa história, Júlio? Dá para imaginar alguém sendo contratado nos próximos dias? Todos esses jogadores servem de uma avaliação, de uma análise bem apurada, todos eles que você mencionou, inclusive outros que hoje eu vi na mídia, outro jogador que eu vi na mídia, que é fruto de uma análise. Se aí vai dar um negócio, a contratação, é uma outra hipótese. Eu dei agora há pouco o exemplo do Canu, não deu certo, nós acertamos com o Miranda. Não vamos esquecer que o São Paulo tem o Arboleda, o Bruno Alves, tem o Léo Pelé, que joga na posição, e tem o Diego Costa ainda. Mais do que isso, o Valse começou a se recuperar, ainda não treina com bola, mas ele já começou a correr no campo, isso é sinal da boa recuperação desse grande jogador. Enfim, o São Paulo também está muito bem servido de zagueiro e todas as grandes oportunidades serão fruto de uma avaliação para ver se cabe no nosso momento de dinheiro, de verba, para que a gente possa fazer as contratações como estamos fazendo. Júlio, a pergunta do Eric Henrique é bem boa. Que história é essa de que o Rojas está insatisfeito? Ontem vieram me perguntar na live se o Rojas poderia ir embora. Tem alguma coisa nesse sentido? Não, o futebol tem uma característica engraçada, né? Agora a atividade do futebol está parada, então surgem assuntos que nós não sabemos de onde e como surgem, porque não tem nenhum ponto de veracidade. O Rojas está treinando bem. É importante salientar que o Rojas, quando nós assumimos, praticamente estava descartado. Nós avaliamos, todos nós começamos a ver os treinos e realmente com o Crespo, ele já com o Visoli, ele dava sinais de no treino, onde ele tinha espaço para movimentação, para velocidade. Ele é um jogador de fundo, ele é um jogador que chega na velocidade. Ele começou a mostrar boas condições técnicas, já que na área médica ele estava liberado, até porque estava treinando. Então, nós resolvemos prorrogar a situação dele até o Campeonato Paulista e estamos avaliando. Ele está feliz, nós estamos felizes com ele e acredito que a performance dele, tecnicamente, a nível de saúde, continuando respondendo, ele terá tudo para continuar fazendo parte do elenco do São Paulo. Não procede essa eventual chateação do João Rojas. O que existe de verdade sobre a possibilidade de trazer Jean-Pierre do Grêmio, envolvendo trocas e um complemento financeiro. O Jean-Pierre faz parte dos seus planos, Júlio? Olha, o Jean-Pierre é um grande jogador, muito técnico, muito habilidoso, mas não existe nada de real nessa história. Eu também li a respeito. Acredito que o São Paulo está bem povoado no meio-campo, na armação, não seria a nossa prioridade. Claro que o futebol é dinâmico, de repente surgem oportunidades de permuta, de conversa, isso pode acontecer. Eu sempre digo, Jorge, que o futebol tem uma dinâmica e uma fotografia de momento. No momento, ele, embora seja um grande jogador, um jogador extremamente técnico, ele não faz parte de nenhuma pretensão da nossa equipe da área de futebol. O que eu posso adiantar para você, Jorge, é que nós deveremos ter, entre abril e maio, um novo sócio-torcedor, um programa de novo sócio-torcedor, não só cumprindo o que nós colocamos na campanha, mas colocando um sócio-torcedor altamente importante para o torcedor à distância, que tenha interatividade, que traga receita para o São Paulo e que o torcedor tenha certeza de que se ele investir 30, 40, 50 reais nas modalidades, ele terá um extrato de um relatório de que o dinheiro líquido do que ele investiu estará indo diretamente ao futebol. Esse é o compromisso que nós temos e nós vamos cumprir. Como é que você vê a situação do Daniel Alves? Porque o que a gente escuta dos homens do futebol do São Paulo, seja da atual ou da anterior gestão, são sempre muitos elogios em relação ao Daniel, ao profissionalismo. O torcedor, ao que parece, anda meio na dúvida em relação ao que fazer do Daniel. Como é que você pensa essa história? Há a possibilidade de o São Paulo, na metade do ano, diante de alguma proposta, vender o Daniel Alves? Dá uma atualizada pra gente em relação a isso. E eu tenho visto o Daniel se entregar no treino, fazer bons treinamentos, assim, entendendo a concepção da comissão técnica. Hoje é um grande líder do São Paulo e eu acredito muito na continuidade, na liderança, no trabalho de um jogador que ganhou tudo no mundo.
né? E vai ganhar no São Paulo. Nós acreditamos nisso. Claro que existe hoje um descompasso, não fomos nós que contratamos o Daniel. Se você falar se vale, se não vale, o salário, nós temos que fazer uma análise mais ampla da economia no Brasil, do futebol no Brasil, da situação pré-pandemia, pós-pandemia, que ainda vai perdurar. Nós, infelizmente, temos aí um caminho longo, já que não temos uma vacina em massa, mas o talento do Daniel é muito importante. E todos os aspectos financeiros de equilíbrio dessa relação serão colocados com diálogo. Nós sabemos que temos pendências, até porque elas são, e eu faço questão de colocá-las de forma transparente, né? E nós vamos sentar de forma inteligente, o Daniel é muito inteligente, o São Paulo tem essa credibilidade de conversar olhando no olho do atleta e dizer, você faz parte do nosso elenco, do nosso futuro, das futuras glórias. E nós podemos avançar dentro do compromisso até essa página, até a outra página e assim por diante. Eu não tenho dúvida que o Daniel trará ao São Paulo muitas alegrias ainda. Júlio, outra pergunta aqui, um oferecimento de Betmotion, o site de apostas esportivas que patrocina o canal do Nicola. Como é que é a situação do Hernanes, Júlio? O Hernanes, no ano passado, ele queria ter ido embora. E o Raí, o Lugano e os homens que comandavam o futebol na oportunidade convenceram o Hernanes a ficar por mais um tempo. Ele tem contrato até dezembro, não tem sido utilizado e é um dos jogadores de custo-benefício alto, embora seja um cara com uma história muito bonita dentro do São Paulo, né? Como é que você lida com essa situação? O Hernanes pode deixar o São Paulo? Há alguma conversa para que exista uma rescisão de forma amigável, cuidando e respeitando sempre a imagem de ídolo que ele tem? Jorge, o Hernanes faz parte da história do São Paulo. É um grande jogador, um grande atleta, um grande profissional, um dos atletas que mais treinam, que mais se dedicam. É claro que a opção de escalar sempre é do treinador e é uma avaliação técnica. O Hernanes fica no mesmo patamar da situação do Daniel. Grande jogador, nós contamos com ele, ele tem contrato, e claro que se houver um desbalanceamento, um desequilíbrio nessa relação mercado, salário, economia do futebol, nós vamos conversar de forma franca. Nós vamos discutir com o Hernanes o que temos, quais as nossas dificuldades e onde ele pode ajustar esse bom caminho. Agora, eu não abro mão da continuidade do Hernanes para que a gente consiga juntos os objetivos. Nós já trabalhamos juntos, eu na área do marketing, com o Hernanes, agora com o Miranda, nós outro dia relembramos situações, e o Hernanes é um grande atleta, um grande cidadão, um grande caráter, e tudo será colocado de forma transparente. Ele faz parte do elenco, está à disposição do técnico, e a escalação depende única e exclusivamente do Hernan Crespo. Qual o real valor da dívida com o Daniel Alves e se já tem algum plano para quitar tal dívida? Olha, o Daniel Alves, ele tem aproximadamente, nós temos uma pendência com ele de direito de imagem, tá? A parte de CLT que está em dia. De direito de imagem, o que está acumulado, não foi nessa gestão, mas tem um acumulado entre 11 e 12 milhões de reais. É um valor substantivo, importante. Mas nem por isso o Daniel deixa de chegar ao treino sendo o primeiro a entrar e o último a sair. Essa dedicação, essa entrega, e há uma conversa, não é que se deve e não se fala, não. Há uma pendência discutida, não só com ele, mas com a equipe dele, das pessoas que o circundam, dizendo, olha, nós sabemos, devemos, mas vamos honrar. Nem que para isso a gente sente e faça uma reconvenção das nossas contas. O que eu acho importante é um presidente chegar aqui e dizer assim, olha, eu devo 12 para o Daniel, eu devia 12 para o Atlético Paranaense e hoje eu devo só 8, né, porque eu já fiz um ajuste, estou resolvendo todas as pendências. Devo um dinheiro que está um processo na FIFA muito bem encaminhado em razão da compra do Tietê pelo Dínamo, ou seja, eu não vou iludir o torcedor, tem que contar a verdade, e com isso eu não estou criticando o passado, é uma realidade, eu assumi com essa dívida, eu tenho dívida com intermediários, eu tenho dívida com fornecedores, e nós estamos equacionando. O mais importante, Jorge, é o seguinte, nós estamos equacionando. A dívida do São Paulo com o Atlético Paranaense, ela tem a ver com o Pablo, é isso? Aquela compra dos direitos econômicos do Pablo, o São Paulo não estava conseguindo cumprir com os pagamentos, é isso? Sim, nós tínhamos essa pendência da compra do Pablo, a entidade ajuizou contra o São Paulo, nós tínhamos lá um problema de uma eventual penhora, mais do que depressa nós nos ajustamos, acertamos essa dívida principal e algumas vincendas para colocar no mesmo bojo
de ajuste. O Júlio, a dívida com o Tietê é referente ao Dinamo de Kiev, quando da compra, e o clube já havia ido à FIFA para cobrar o São Paulo, é isso? Exato, exato. Mas isso está sendo monitorado, equacionado. Nós já temos a condição financeira para ajustar essa situação. Eu estou colocando para as pessoas conhecerem os problemas. Eu acho que Claro. é assim que se faz uma gestão. Ainda há espaço para o Zete? Em algum momento surgiu a especulação de que ele poderia fazer parte de ele seria meio que o preparador, o treinador de goleiros de todas as categorias de base do São Paulo. Em que pé está essa história? Não, o Zete vai vir, o Zete vai vir. Já tivemos várias reuniões, estamos nos ajustes finais, mas o Zete, essa semana eu devo conversar com ele numa rodada final para ajustar, para que ele passe um treinamento específico aos treinadores de goleiro, né? Na verdade, nós queremos ter uma filosofia de goleiro, assim como teremos um técnico, um novo técnico, um promissor técnico, com várias pessoas que lá estão, somada a essa qualidade que o Alex tem, também teremos com o Zete. Júlio, só para constar, você já estabeleceu um novo recorde desde que o canal do Nicola passou a ter lives. Estamos com mais de 12 mil pessoas simultâneas, mais de 5 mil curtidas. Quem ainda não curtiu, não esquece de dar um like, é super importante. Explica a história do Luiz Fabiano. Tem muita gente achando que você vai contratar ele para jogar futebol no São Paulo, Júlio. E eu disse que ele merece e vai merecer uma grande despedida no São Paulo. Aí a jogar profissionalmente é uma outra coisa. Claro que ele tem a vontade dele, ele acha que tem condição, isso é normal. Mas o Luiz merece um estádio cheio, uma grande despedida com uma camisa promocional, com uma grande festa. Infelizmente, com a razão da pandemia, todo esse projeto ficou adiado para que quando voltar a ter público, aí sim o Luiz Fabiano faz a despedida. Esse é um dos seus objetivos, talvez seja o seu objetivo mais difícil como presidente do São Paulo, Júlio, encontrar name rights para o estádio do Morumbi? Olha, a pergunta do Ricardo faz sentido, Jorge, é um dos desafios mais difíceis, porque primeiro que você não tem a cultura do name rights no Morumbi, tem uma resistência lá histórica, que já nós viramos essa página, mas nós temos hoje uma crise mundial, e depois com o quadro de pandemia, todo tipo de investimento vultuoso, ele é repensado. Então esse é um desafio mesmo, que merece talvez alguns anos aí para frente, ou meses, depende muito da estabilidade econômica. Você pede quanto, Júlio, pelos name rights do estádio? Depende, Jorge, eu sempre falo que preço não é uma questão de quem vende, é uma questão do mercado, de sinalização do mercado. Por exemplo, se eu falasse que um contrato de 500 milhões, meio bilhão de reais por um determinado tempo, era algo muito alto, hoje eu digo que ele é quase impossível, pela questão de mercado. Então, isso tudo vai variar do tempo, do investimento e principalmente do momento econômico. Nós mesmos, nas nossas casas, quando nós temos que vender algum produto em que o mercado está comprador, você vende com melhor condição. Quando o mercado está recessivo, você tem uma dificuldade para vender. O futebol não fica diferente desse cenário, e eu acho que o name rights ele será fruto de conversa um pouquinho mais para frente. Nós precisamos respirar a economia, a vida, a saúde, e depois disso nós voltamos a ter, talvez, a sinalização de grandes investimentos no futebol brasileiro. O Gabriel Sá pergunta como é que anda aquela dívida com o Orlando City referente ao Kaká. É outra dívida existente, entre várias, que nós já iniciamos uma conversa. Nós estamos estabelecendo com cada credor um diálogo. O diálogo é importante para você honrar e recompor esse quadro financeiro. O Caleri pode ser contratado? E já emenda uma outra. Você já recusou alguma proposta por algum jogador desde que você se tornou presidente do São Paulo? Primeiro, vou começar pela segunda. Já recusamos, tá? Nós tivemos ofertas de alguns atletas que eu não vou mencionar e recusamos porque não só faz parte da nossos objetivos esportivos, mas também acreditamos que é um ativo financeiro que pode se valorizar mais à frente. A primeira pergunta sobre o Caleri. Teve uma boa passagem no São Paulo, teve outras passagens em outros clubes, talvez não tão brilhante como no São Paulo, mas é um grande jogador, é um jogador que estará sempre a nível do São Paulo como uma avaliação. Já uma vez conversamos, não eu diretamente, mas o pessoal do futebol, existem pretensões do staff do jogador que estão muito aquém das condições do São Paulo. Então, isso não prosperou, foi uma consulta inicial, alguns meses atrás,
40 dias atrás, eu não sei precisar agora, nós conseguimos um grande reforço que é o Éder, um grande jogador de ataque, e também o William. Eu acho que o São Paulo está no caminho certo, entre agradar o torcedor e arrebentar o orçamento, nós vamos ficar com equilíbrio, agradar o torcedor dentro do orçamento. E ele vai ver que, dentre esses contratados, nós esperamos que tenhamos aplicação, comprometimento e muita qualidade técnica. O Ronan Pinheiro quer saber se o goleiro Jean ainda pode ser aproveitado pelo São Paulo, ou o que vocês têm de ideia para o Jean? O Jean hoje é um jogador que está no mercado. Ele tem contrato com o São Paulo está muito bem servido, com o Volpi, com o Perry, com mais o terceiro goleiro. O Jean é um grande goleiro e ele está no mercado. Ele está à disposição do mercado, por hora está treinando no São Paulo, mas ele está à disposição de algumas conversas que já surgiram, que poderão surgir. É um grande goleiro, é um ativo do clube e certamente ele vai continuar a sua carreira num outro grande clube. O Gabriel Atique quer saber quais as posições ainda são carentes no São Paulo, Júlio. Olha, Gabriel, nós avaliamos, quando avaliamos o plantel do São Paulo hoje, que você pode ter um reforço pontual na zaga, que você pode ter um reforço pontual de forma um centroavante, que sempre é talvez uma carência do futebol no Brasil, né? Se você lembrar hoje de um grande centroavante, você tem, mas é muito difícil. Então eu acho que se aparecer uma condição de um centroavante, um zagueiro, eu acho que nós vamos ficar por aí, mas o plantel hoje está muito bem recolocado. Não vamos esquecer que além do Valso que eu mencionei, o Lisieiro está já treinando com bola. O Lisieiro, que é um jogador de um grande futuro, ainda vai brilhar no São Paulo. Mais de 13 mil pessoas ao vivo, novo recorde estabelecido graças ao presidente do São Paulo, Júlio Casares. Se você não estava acostumado a ver o programa do Nicola, de segunda a sexta, sempre às 8 da noite, com vários entrevistados.